falar de política daqui a pouco, mas eu quero falar com você a respeito de um outro assunto que você conhece bem pela cobertura jornalística que faz, pela aproximação com as lideranças políticas no interior e pela história no Piauí que trabalha, que é o programa que vai ao ar em todo final de semana, inclusive amanhã ao sábado também. A situação das nossas barragens e dos nossos açudes. Ou você tem chuva demais que coloca em risco essas barragens pela sua estrutura, ou chuva de menos que compromete a situação desses moradores no interior. Exatamente. Por exemplo, os últimos 4, 5 anos de estiagem ameaçaram aí os reservatórios piauienses pelo baixo nível, comprometendo aí abastecimento animal, humano, projetos produtivos. Agora chove bem, o risco agora é exatamente de fazer a manutenção das paredes desses reservatórios, dessas barragens, para evitar qualquer tipo de transtorno, sobretudo as populações que ficam aí a jusante das barragens, né, na parte baixa das barragens. Então você tem muitos açudes e barragens que estão com pouca água, você tem que administrar essa situação e também saber se está superando a capacidade, o risco de desabamento. Agora, o Secretaria do Meio Ambiente, Elivaldo, peço a sua atenção nessa reportagem, está tentando monitorar minuto a minuto o nível das barragens no estado do Piauí. Vamos ver na reportagem. O sistema de monitoramento diário das barragens foi criado há 2 anos e agora passa por um processo de modernização. A transmissão automática das informações será feita por meio de um aplicativo de celular que garante a fidelidade dos dados. O aplicativo foi desenvolvido pela Agência Nacional de Águas e está sendo implantado no Nordeste do país. Aqui no Piauí, o monitoramento será feito a princípio em 28 reservatórios. O observador daquela barragem que vai estar com aquele aplicativo e vai transmitir esses dados para a gente. Na realidade, é para garantir a eficiência daquele dado e a fidelidade daquele dado. Ele vai ter que estar lá, realmente, lá no pé da régua, onde está medindo, porque as coordenadas vão ser vistas através do sistema de monitoramento GPS. Tá? Por meio do sistema de monitoramento das barragens, é possível controlar a demanda de água em situação de emergência da população. Foi criado, claro, primeiro, para monitorar a seca, pensando na seca, quando termina as chuvas, as barragens ficam com pouca água. Então, a partir desse monitoramento, a gente saber a quantidade, o volume de água que tem ainda naquele reservatório, então vai saber quanto pode outorgar em água. A gente vai poder, assim, estar elegendo as prioridades, você tira a água para irrigação, a água para uso humano. Elivaldo Barbosa. Bom, primeiro nós vimos aí essa preocupação. Pode ser água para o consumo humano, pode ser água para os animais, enfim, isso modifica a paisagem ali em torno. Como é que se pode fazer um controle como esse? Digamos que essa monitoramento constate, tem pouca água no reservatório. Há como fechar registros ou fazer qualquer tipo de controle nessa área? Sim. Por exemplo, a barragem lá de Cajazeiras, Ingazeiras, melhor dizendo, lá no município de Paulistana, que represa as águas do rio Canidé. Quando o rio está baixo demais, o nível, muitos anos de seca, de estiagem, o nível fica lá embaixo. Então, o observador fecha o registro. A válvula dispersora ela fica fechadinha, para exatamente evitar que toda a água corra rio abaixo. Ou então controle a vazão. Controlar a vazão significa ter uma redução na passagem de água da barragem para dar para o curso normal do rio, para atender as populações lá, os ribeirinhos, os animais e até os projetos produtivos. Isso sempre acontece. Elivaldo, essas barragens, normalmente elas são construídas no curso de rios e riachos? No curso de rios, exatamente. Rio Guaribas, a barragem de Bocaina, por exemplo, em Gazeiras, no rio Canidé, se não me engano, o rio Canidé são mais de 2 barragens. Lá o rio Piauí, a barragem Genipapo, em São João do Piauí, uma imensa barragem. Eu vou pedir só para o Ney congelar uma imagem dessas aqui que nós estamos vendo, olha. Aqui nós temos, na parte de baixo, uma espécie de paredão de contenção, não é isso? Isso, exatamente. Aqui, ó. Você tem aqui um paredão de contenção na barragem. O controle da vazão é feito aqui nesse paredão. Vou pedir só para o Ney mostrar a imagem anterior, para a gente ter uma ideia aqui, para o Elivaldo explicar para nós mais ou menos como é que funcionam as barragens. Você pode voltar a imagem? Isso, pronto, essa imagem aqui. Ó. Aqui é um paredão de contenção, paredão, é exatamente. Isso aqui está fazendo o controle da água, está barrando a água. Barrando a água. E aí a água se acumula aqui. Ela dispersa bastante a água aí, né? Está num nível muito baixo até. Aí dispersa, tem um sangradouro da barragem, né? O vertedouro, que é exatamente onde é feito lá o controle do nível da barragem. Ou então, quando ela passa do nível permitido, o nível máximo. E tem também o controle via válvula dispersora, que fica logo depois da barragem, mais ou menos aqui.
por aqui assim. Aí controla, se daquela jato d'água para exatamente permitir com que a água passe para o rio abaixo e continue aí abastecendo as populações ajusantes. O sangrador fica aqui à lateral. A lateral, exatamente. Aqui a lateral, o sangrador se encher demais. Encher demais, ela passa lá pelo lado. Lá. Muito bem, então esse monitoramento vai acontecer agora em tempo real. Essencial, fundamental. Tá aí, olha só que imagem. Essas imagens mostram, inclusive, níveis baixos, né? Que isso aqui tudo era para ser tomado por água. Tomado por água, exatamente. Não é a barragem lá, está o paredão inteiro aí descoberto, né? Muito bem. Então, Elivaldo Barbosa, que conhece todo esse estado. Elivaldo, segundo o DENOX, que também é um órgão que atua nesse monitoramento, há uma necessidade de muitos invernos bons para restabelecer o nível normal dos reservatórios do Piauí. Aliás, a doutora Sônia Feitosa, que é do Instituto de Hidrometeorologia no estado do Piauí, disse que as chuvas esse ano pode esquecer. Não tem chuva, não haverá chuva suficiente para recuperar o nível das barragens, infelizmente. A avaliação dos técnicos é exatamente nesse sentido, Joelson. Tá certo.